E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 21/6/2026, domingão, trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo falando de Ripple XRP. Muito se falam nas previsões de preço ao longo prazo. O Barry C, um especialista ali em cripto, ele colocou a seguinte frase, pessoal: quando os preços de $1.000 por token XRP e mais de $10.000 por token XRP deixarão de parecer absurdos. Eu já mencionei muitas vezes aqui que o XRP tem um ecossistema, tem um potencial por ser, né, de uma infraestrutura de sistema financeiro que poderá chegar ali 3 dígitos. Eu coloco isso uma previsão ao longo prazo, $100. Só que esse especialista, ele vai além disso. Fala de XRP chegar em 4 dígitos acima de $1.000 e até mesmo 5 dígitos acima de $10.000. E ele bate no pé que esses preços, quando você vê, não vai parecer absurdos. Como o próprio BTC, né? Se você pegar lá quando o BTC lançou, né, valia ali centavos de dólar, depois foi subindo 1, 2, 3 e hoje, né, o XRP está acima de $60.000, chegando já acima de $126.000. Naquela época, muito falava, né, que era uma bolha, que XRP era, que o Bitcoin era uma pirâmide e tudo, e hoje, né, está no preço que está. E esse especialista está afirmando isso. $1.000, $10.000 por XRP deixarão de aparecer absurdos quando isso acontecer. O comentarista de criptos, né, que ele se chama ali Barry C, afirma que o XRP nunca foi projetado para ser negociado ali em $1, em $5, $10 ou até mesmo $100, aonde alcançaria esses 3 dígitos que eu coloco aqui no canal, falando um preço a longo prazo. Ele fala que esses valores não refletem o propósito da existência de XRP. E ele acredita que o XRP nunca foi concebido para acompanhar faixas de negociação especulativas. O argumento se baseia na utilidade. Se o XRP se tornar uma parte necessária da infraestrutura financeira global, o preço do token terá que refletir aquilo para o qual foi criado. Então ele coloca aqui muito sobre essa infraestrutura financeira global, que é o sistema, né, o sistema de financeiro que injeta ali, né, trilhões e trilhões de dólares. Então ele coloca muito aí do XRP se tornar uma parte, pessoal, não é inteiramente, né? Uma parte necessária dessa infraestrutura financeira global. Aqui ele coloca a sua publicação que eu vou mostrar para vocês. Aonde o argumento chega a isso, pessoal? O Barry C, ele menciona 3 funções ali que o XRP precisaria desempenhar para que isso acontecesse. Daí ele coloca liquidez, liquidação e movimentação global de valor. Esses são os objetivos abstratos apresentados na publicação. Eles são apresentados como propósito literal do design do ativo e cada um aponta para uma função específica dentro do sistema financeiro, e em vez de um caso de uso geral. A liquidez que ele menciona refere-se à capacidade de movimentar grandes somas sem perturbar os mercados. A liquidação refere-se à finalização de transações entre partes, frequentemente, né, essas transações ali transfronteiriças, essas transações, né, internacionais, e o XRP destaca nesse aspecto, pois consegue liquidar transações em segundos e não é apenas uma transação em segundos, mas são milhares de transações em segundos com baixo valor. E essa movimentação global de valor une ambas funções, descrevendo a transferência de dinheiro entre diferentes moedas e sistemas sem depender de processos bancários intermediários lentos. E o CEO, né, da Ripple, Brad Garlinghouse, destacou a capacidade do XRP de movimentar valor através, né, dessas fronteiras de forma rápida e barata. E o Barry C apresenta essas 3 funções como a base sobre a qual se fundamenta na meta do preço. Então ele coloca as funções ali. Até então, o Brad Garlinghouse falou, né, nessa capacidade do XRP, né, movimentar o dinheiro
com o XRP de uma moeda ponte de forma rápida e barata, e é o que o BRC apresenta, né, as funções que baseia para chegar nessas metas de preço. E nessa publicação, então, ele faz essas afirmação mais ousada. Assim que o XRP cumprir esse papel de infraestrutura, os preços de 1.000 e mais de 10 mil dólares deixarão de parecer absurdos. Ele não atenua essa afirmação nem qualifica um prazo. A afirmação é uma consequência direta no argumento de utilidade apresentando anteriormente na publicação, baseado inteiramente na premissa de que o preço segue a função e não ao contrário. Então, o preço ele vai seguir a utilidade. Quanto mais você usar o XRP, mais ele vai ficar caro. Isso aí é o normal. E as respostas ali de nós, né, holders, investidores de XRP, se dividem entre concordância e discordância. Comentarista ali relacionou o retorno futuro do trabalho de infraestrutura em andamento e classificou a possível mudança como um evento único em uma geração. Outro comentarista foi além. Ele colocou aqui o XRP em 50 mil dólares, o que o BRC considerou muito possível. Alguns críticos reagiram a uma veemência. O argumento que um preço de 10 mil dólares exigiria uma capitalização de mercado 4 vezes maior que a riqueza existente no mundo. Outro afirmou que a velocidade necessária para movimentar valor na escala desejada pelos investidores para o XRP suprimiria seu valor em vez de aumentá-lo como muitos esperam. E a análise, né, do BRC relaciona diretamente o preço do futuro do XRP à sua função como uma infraestrutura financeira. No entanto, a comunidade permanece dividida, com os defensores citando a utilidade do XRP e os críticos questionando os cálculos por trás desses números. Então, os críticos vão falar que tem sim a utilidade, né, que o XRP pode buscar valores muito altos, mas, né, eles colocam ali que esses números, né, que colocam ali em 1.000 dólares, 10 mil dólares, até então, o comentarista colocando 50 mil dólares, seria ali números muito altos, né? Aqui está a publicação, né, do BRC, onde ele coloca aqui, ó, o XRP foi projetado, então, não foi projetado para 1, não foi projetado para 5, nem 10 e nem 100 dólares. Seu XRP, né, se tornar uma parte necessária nessa infraestrutura financeira, ele coloca uma parte, tá, pessoal? Ele não coloca ali se o XRP for, né, inteiramente para a infraestrutura financeira global, mas sim uma parte. E ele coloca, o preço terá que se refletir o que ele foi realmente projetado para fazer o XRP. Ele coloca os 3 pontos, né? Liquidez, liquidação, movimentação de valor global. É quando, então, ele coloca que 1.000 dólares e 10 mil dólares por XRP param de soar uma loucura e sim, né, um movimento ali para ter essa valorização que muitos acreditam que nunca irá acontecer. E o que vocês acham? Acredito que o XRP, se ele mostrar uma liquidez robusta, uma liquidação e movimentação de valor global numa parte dessa infraestrutura financeira, ele possa chegar a isso mesmo, uma valorização? Coloca ali nos comentários. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.